Zeus, eu sou o bom pastor. Bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, de quem não são próprias as ovelhas, vendo chegar o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não lhe importam as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida por minhas ovelhas. Outras ovelhas tenho e eu ainda que não são deste aprisco. É preciso que eu as chame também e ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, hoje no Evangelho, Nosso Senhor nos fala do bom pastor. Pouco antes dessa passagem em São João, Nosso Senhor diz também que Ele é não somente pastor, mas também a porta. Nosso Senhor é a porta do aprisco e Ele é o pastor que conduz a esse mesmo aprisco. O aprisco é a Santa Igreja, que está dividida em 3 partes: militante, padecente e triunfante. Quem não entra pela porta, que é Nosso Senhor, não entra na igreja. Quem não entra na igreja, não entra no céu. O céu é a igreja triunfante. O céu é a visão beatífica. O céu é conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ora, ninguém vai ao Pai, senão por Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não entra pela porta, isto é, por Nosso Senhor, é um bandido, é um assassino, que mata a si mesmo e mata os outros, pois perde sua alma. Por isso é que o ecumenismo é uma heresia e causa a perda de muitas almas. O ecumenismo consiste em dizer que há muitas portas no céu, há muitas moradas no céu, porém só há uma porta. Mas os protestantes também dizem que Nosso Senhor é a porta. Logo eles podem entrar no céu? Não. Os protestantes não podem entrar no céu. Por quê? Porque não basta ter o nome de Nosso Senhor na boca para entrar no céu. É necessário entrar pela porta. E esta porta é a porta da igreja que Nosso Senhor fundou. O protestante tem o nome de Nosso Senhor na boca, mas não entra pela porta. O protestante ouviu cantar o galo, mas não sabe onde. O protestante fala em Nosso Senhor, mas não é discípulo de Nosso Senhor. Mas não basta a porta do aprisco, é necessário o pastor. Por quê? Porque éramos ovelhas errantes. Estávamos fora do caminho e Nosso Senhor veio nos conduzir para o aprisco. Mas há uma diferença entre a porta e o pastor. A porta é uma só, e ninguém mais pode ser chamado de porta, pois a porta é Nosso Senhor e Ele só. Quanto ao pastor, Nosso Senhor comunicou a outros a função também de ser pastor. O pastor deve imitar Nosso Senhor e conduzir as ovelhas para o aprisco, entrando pela porta que é Nosso Senhor Jesus Cristo. E quais são as qualidades do verdadeiro pastor? Como distingui-lo daquele que não é um bom pastor? Como saber se nós não estamos seguindo um mercenário, mas sim um verdadeiro pastor que nos conduzirá à porta e pela porta nós entraremos no céu? Eis aí todo o Evangelho de hoje. Primeiro Nosso Senhor afirma um fato: eu sou o bom pastor. Depois Ele explica o que é esse bom pastor. Finalmente Ele mostra a diferença entre o bom e o mau pastor. Para começar, Nosso Senhor afirma, pois, que Ele é o pastor, o bom pastor. Mas o que é ser um bom pastor? O bom pastor é o que procura o que é útil às suas ovelhas. Ele procura não o seu interesse, mas o interesse das suas ovelhas. Mais ainda, em caso de perigo, o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Quando se trata de um perigo espiritual, o pastor deve defender as suas ovelhas, mesmo com o risco de perder a sua vida temporal, sua vida humana. É o que fizeram todos os apóstolos. São Pedro morreu em Roma, junto de suas ovelhas. Os missionários, tal como São Teofano e Venar e tantos outros, morreram junto aos seus fiéis. Teofano e Venar era francês e morreu no Vietnã. Ele podia ir embora e salvar a sua pele. Ele ficou para proteger e ajudar os seus fiéis e foi preso, condenado e executado. Depois de falar da conduta do bom pastor, Nosso Senhor descreve o mau pastor. O mau pastor é um mercenário. Mercenário vem de mercê. Mercê significa bem, proveito, vantagem.
O mercenário está de olho nas vantagens que ele encontra na sua função, as vantagens terrenas e passageiras, e não na vantagem eterna, que é o céu. O mercenário procura as honras, a facilidade, o dinheiro. O mercenário se distingue do bom pastor em 3 pontos. Primeiro, na intenção. O mercenário procura o seu proveito, eis aí a sua intenção. Isso também define o tirano. O que é o tirano? É aquele que governa uma nação em proveito próprio, e não em proveito da nação. O bom pastor procura ao contrário, o bem das suas ovelhas, como aqueles que também merecem o nome de reis, pois o rei é aquele que governa como um pai, que é um pai para seus súditos. Segundo a diferença, o mercenário se distingue do bom pastor quanto à afeição, pois o mercenário não ama as ovelhas, enquanto que o bom pastor as ama. Enfim, o mercenário se distingue do bom pastor quanto ao comportamento, pois o mercenário foge e o pastor não foge. O mercenário foge quando vem o lobo. Ele foge não necessariamente com o seu corpo, ele foge com sua alma. Isto é, ele fica do lado do lobo. Infelizmente, é o que fizeram muitos na crise atual. Eles fugiram do combate e ficaram amigos do lobo. E quem é esse lobo? Esse lobo representa 3 espécies de pessoas: os demônios, os hereges e os tiranos. Os demônios, porque eles nos tentam. Eles tentam as ovelhas, e o bom pastor deve enfrentá-lo com a oração, a penitência e os exorcismos. Os hereges, porque eles enganam as almas com falsas doutrinas, como é o caso do Concílio Vaticano II e daqueles que aderiram com maior ou menor empenho às suas falsas doutrinas do ecumenismo, do modernismo e do liberalismo. Enfim, o lobo representa os tiranos, isto é, aqueles que detêm algum poder político e perseguem a Santa Igreja. É o caso da maçonaria, que ora ocultamente, ora abertamente, persegue a Igreja, influindo na destruição do ensino católico em todos os países outrora católicos e na elaboração de leis que destroem a vida católica de um país e tornam extremamente difícil a salvação das almas. Ora, o bom pastor é aquele que não foge, é aquele que enfrenta o demônio, o herege e o tirano. Nosso Senhor enfrentou o demônio no deserto e durante toda a sua vida. Nosso Senhor enfrentou os fariseus, afirmando e demonstrando a verdade da sua divindade. Nosso Senhor enfrentou Pilatos, que pensava mais no seu interesse do que em fazer justiça e salvar Nosso Senhor das mãos dos judeus. Ora, nos tempos modernos, Dom Lefebvre e Dom Antônio fizeram o mesmo. Pela missa, eles opuseram a barreira à ação do demônio. Pela doutrina, eles venceram os liberais, modernistas e progressistas. Pela coragem, eles impuseram o respeito dos seus adversários, fazendo com que mesmo os governos recuassem diante da exterminação da tradição, tanto em Campos como no resto do mundo. Mas aonde os bispos e os superiores de ordem religiosa se comportaram mais como mercenários do que como pastores, o que aconteceu? O lobo, diz o Evangelho, arrebatou e dispersou. Arrebatou, isto é, matou, quando fez cair na alma as almas na heresia. Dispersou quando seduziu algumas, mas não todas. Mas desorganizou, deslocou aquilo que existia e que estava de pé. Foi assim com todas as ordens religiosas, sem exceção. Todas ou se precipitaram no abismo, ou ficaram feridas de morte, com seus religiosos e religiosas seguindo uns a Vaticano II e outros em número reduzido a perto de 0, seguindo a tradição. E outros ainda, ficando tradicionais de coração, mas progressistas pelas ações externas, vivendo assim um drama nunca visto em tal escala na história da Igreja, desde a sua fundação até os dias de hoje. E Nosso Senhor diz ainda: minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas minhas ovelhas. Toda essa caridade, todos esses laços que unem as ovelhas ao pastor e o pastor a Deus, está fundado na fé, nesse conhecimento de Deus. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e minhas ovelhas me conhecem. Nesse conhecimento de Deus que nos dá a fé. Porque Nosso Senhor deu sua vida pelas suas ovelhas morrendo na Sexta-feira Santa e não em outro dia?
porque ele conhece o Pai e sabia que esta era a vontade de seu Pai, que ele morresse na Sexta-feira Santa e que ele morresse morte de cruz. Quem não conhece o Pai, quem não estuda o catecismo, quem ignora as verdades reveladas, como poderá ele encontrar a porta do aprisco? Como poderá ele conhecer a vontade do Pai? Nosso Senhor fala, mas se eu não escuto, se eu não leio, se eu não aprendo, se eu não medito, eu me enganarei de caminho, pois eu desconhecerei a porta. Tenho também outras ovelhas, e importa que eu as traga e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Eis aqui o verdadeiro ecumenismo. Quem são essas outras ovelhas? São os gentios. Nosso Senhor pregou primeiro aos judeus, por isso ele diz, eu tenho ainda outras ovelhas, que não são do povo judeu. Quem são essas ovelhas então? Somos nós. Somos nós essas outras ovelhas, que não pertencíamos ao rebanho de Nosso Senhor, pois o povo eleito era o povo judeu, mas que ouvimos a sua voz e entramos na igreja, depois dos apóstolos, que eram judeus. Então haverá um só pastor e um só rebanho, formado de judeus e de gentios. De dois foi formado um só rebanho. Um só rebanho pela obediência aos mesmos mandamentos, o que dá unidade a esse rebanho. Um só rebanho pela caridade que une os membros deste corpo, que é a igreja. E um só rebanho pela mesma fé. Fora desta unidade, só há confusão e perdição. Que Nossa Senhora nos obtenha a graça de escutar a voz do bom pastor e de sabermos distinguir a sua voz da voz do lobo que vem sob pele de cordeiro. Que Nossa Senhora, Mãe do bom pastor, nos obtenha esta graça para que possamos salvar nossas almas, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.